Bom, no vídeo anterior, relacionado ao Wagner Tomazoni, do canal Tragicômico, eu havia dito que ele havia copiado uma thumb minha, feita para um vídeo de mais de um ano atrás. Também havia dito que nesses últimos meses, nesses últimos, 3 meses, ele havia falado algumas coisas que eu considerei importantes, né? Tipo, o que? Falar que o experimento social da lacração no Big Brother Brasil não havia dado certo, e realmente não deu, porque, inclusive, o vencedor foi um cara que desde o começo foi considerado bolsominion. O pessoal da mídia, pelo que eu lembro, eles queriam que o Lean da Quebrada vencesse, né? Mas sem chance, cara. Sem chance alguma. E que também ele tinha empreendido, não o Arthur, mas o canal Tragicômico, o Wagner, ele havia empreendido uma discussão aí com outra youtuber, a Yasmin, do Suavemente Comentado. Só que acontece que eu tava pensando assim, o pessoal com certeza ganhou dinheiro nessa treta aí, ambos. E teve gente de fora que fez vídeo falando sobre a situação, né, e tudo. Eu até vi alguns vídeos aí. Eu acho que quando você é muito irônico, acaba, isso aí, na minha opinião, acaba não sendo levado muito a sério. Então, foi o tipo de vídeo que eu acabei vendo, né, sobre esse acontecimento aí envolvendo a treta do tragicômico e da Yasmin. E eu também havia lido aí que o pessoal não gostava muito da voz da Yasmin. Eu não acho, não vejo problema nenhum. A voz dela, inclusive, eu gosto. E ela, eu acho que, na minha opinião, também tem uma beleza completamente nula, cara. Mas não quer dizer que ela não seja pegável. Parece até uma bruxinha. Mas enfim. Mas naquele vídeo lá de 30 minutos eu havia deixado de falar sobre uma coisa que tinha me posto a ideia para fazer aquele vídeo lá, para fazer o vídeo sobre o canal Tragicômico, né? Eu, falei do plágio, mas não foi o assunto principal, acabou sendo. Então, eu havia visto um vídeo dele, isso aí tem mais de um mês atrás, onde ele havia colocado um trecho de uma entrevista que o dublador Garcia Júnior, que é conhecido, não conhecido, né? Ele fez dublagens de personagens que se tornaram ícones pop. Isso aí foi no final dos anos 80 e começo dos 90. É que o Garcia Júnior, ele deu uma entrevista lá no Inteligência Limitada, que é apresentado pelo Rogério Vilela, falando que tem uma galera aí, lacradora, com certeza, que disse que o dublador, se ele tiver que dublar um ator negro, então o dublador tem que ser negro, né? Tipo que o Will Smith é negro, né? Então ele tem que ser dublado só por dubladores negros. Uma certa atriz, né, que teria um fenótipo oriental, deveria ser dublada só por mulheres que têm esse mesmo fenótipo. Então ele falou, pelo que eu lembro, né? Ele falou que, cara, isso aí não tem nada a ver, porque o dublador, ele empresta apenas a sua voz, ele não está atuando. Então isso aí já acaba com o argumento desse pessoal. Até poderiam justificar dizendo que, mas é para combinar, é para fazer aquela questão de representatividade e tudo. Cara, mas acontece que, eu vou repetir, o dublador apenas empresta a sua voz, né? Tá certo que ele é um ator, e que inclusive também existem alguns dubladores aí que atuam, né, se aventuram em novelas, em séries. É só você pegar o caso do Jorge Lucas, que é o dublador oficial do Ben Affleck aqui no Brasil. Ele já participou de novelas da Globo, de vez em quando está atuando em alguma coisa, mas ele é uma minoria, né, porque geralmente o dublador, o cara que é mais conhecido como dublador, ele só faz dublagem, né? Inclusive também o serviço de dublagem, ele não que seja marginalizado, né? Mas ele, justamente por envolver voz, ao menos aqui no Brasil, né, não costuma ter gente envolvida nessa profissão aí que angarie um certo sucesso. O único que teve realmente sucesso que está tendo aí é o Guilherme Briggs. Inclusive é um cara que não sei se é por conta justamente do sucesso que ele não gosta de receber crítica. Se bem que geralmente as pessoas não gostam, né? Só que o problema é você não gostar de críticas, né? Mas o outro problema é você agir contra a pessoa que fez a crítica. Eu estou lembrado que teve um escritor que faleceu em 2012 chamado José Roberto Pereira. O cara tinha conhecimento de anime e de mangá, a mulher dele era Yonsei, né? Tinha parentesco japonês, ele inclusive passou um tempo no Japão.
Aí o sujeito havia criticado alguns trabalhos do Guilherme Briggs, né? O Guilherme Briggs também, o problema dele é a forçada de barra que ele faz para deturpar algumas situações envolvendo os personagens que ele, os quais ele dubla, né? Ele quer aparecer mais do que o personagem, né? E algumas situações que ele deturpou, né, de trechos aí de movies animados. O José Roberto Pereira sabia de diversos podres dele, né? Aí o Guilherme Briggs acabou, tipo como falam os gamers, né? Acabou não tancando a situação, as críticas, que chegou ao ponto de ligar na casa do José Roberto para tirar satisfação. É mole isso, é? E no meu caso, que eu também criticava bastante o Briggs, né, eu cheguei a entrar num fórum chamado Dublanet, né? Eu queria falar com uma dubladora chamada Flávia Sede, eu não sei se era Flávia Sade ou Sede, acho que é Sade, né? Que é brasileiro, o pessoal que costuma aportuguesar, por mais que o nome seja inglês, né? Ela dublou a Washu do anime Tenchi Muyo, dublou também a Mia Colucci, lá de Rebelde, né, que foi interpretada pela atriz Anaí. Então eu queria conhecer ela, né? Não vejo nenhum problema com isso aí, tanto que eu tentei falar com ela. Aí fiz o cadastro lá, aí logo no meu Hotmail eu recebi justamente o que? Não uma intimada, né? O Guilherme Briggs resolveu me encher o saco, certo? Falou que eu havia criticado ele anteriormente, se bem que uma situação que não tinha nada a ver, mas como o cara relativamente, como o cara é conhecido entre os dubladores, com certeza ele era um admin lá do Dublanet, ou então amigo de alguém lá, porque se não fosse por isso ele não sabia que eu entraria lá e consequentemente não me encheria o saco. Aí como eu não queria discussão, eu falei, tá bom cara, você tá certo tudo, né? Mas ainda assim eu não prossegui, não empreendi aí a minha busca pela Flávia Sede, né? Mas enfim, aí para você ver, né, como é que um tipo de fama, certo? Um tipo de fama acaba inflando o ego do cara, ao ponto dele não aguentar a crítica, cara. E as críticas que eu fazia em relação ao Briggs, e acho que o José Roberto também fazia, não eram pessoais no sentido de denegrir o cara, sacou? Enfim, aí o Garcia Júnior, né, havia falado sobre esse novo fenômeno aí que o pessoal lacrador tá querendo, né, de exigir que o dublador, né, seja da mesma cor que o ator, né. Isso aí até me lembrou de outro fenômeno aí vindo da lacração, né, que eu quero que a personagem de tal série que eu gosto tenha um relacionamento lésbico ou bissexual, por mais que ela seja ostensivamente hétero, né. Tá rolando isso aí também. É o que falam, cara. Essa geração aí de jovens é a pior de todos os tempos. É a pior de todas. E o Garcia Júnior é um cara que fez muitos trabalhos, né, como eu havia falado, né? No final dos anos 80 e começo dos 90, ele dublou diversos personagens aí que se tornaram pop, tipo o He-Man. Inclusive o He-Man, naquela época, ele foi alvo de música tema feita por compositores brasileiros, e isso era bastante normal, né? Isso aí a partir dos anos 80. A Xuxa fez um tema dele, o grupo infantil Trem da Alegria, e naquela época era normal você ter um grupo infantil musical, mas o Trem, ele havia explodido na época em que o grupo antecessor, o Balão Mágico, que também havia explodido de sucesso, já estava decaindo, né? Já estava em baixa. E do Trem da Alegria veio a Patrícia Marques, que fez sucesso como cantora solo nos anos 90, no começo dos anos 90. Enfim, aí também, como eu havia falado, né? Esse negócio do pessoal compositor brasileiro, né, aproveitar o sucesso estrangeiro, né, o sucesso pop, né, através de um álbum, de um LP só com músicas em português que não tem absolutamente nada a ver com a trilha sonora original, era bastante normal, cara. Eu lembro que os tokusatsus, tipo Jaspion, Changeman, tiveram, né, álbuns, né, só com músicas em português, né. Eu lembro também que fizeram isso aí até com novela mexicana, tipo Tispita, que fez sucesso aqui naquela época. Eu lembro também que a última vez que rolou esse tipo de coisa, isso aí justamente nessa questão de compositor brasileiro fazer um álbum completo
músicas em português que não tem absolutamente nada a ver com a trilha sonora, né, do produto, né, estrangeiro, né, foi o anime Saint Seiya, que explodiu em 95, certo? E ele foi exibido aqui na Manchete a partir de 94. Daí em 95 explodiu, veio aquele merchandising imenso, né, por meio dos bonequinhos que tinham armadura de metal. Aí havia também uma versão mais pobre, né, que eram bonequinhos de borracha, eu acho, mais pobre e obviamente mais barata. E, pô, cara, teve esse álbum, né? E, cara, ó, naquela época, quando eu era criança, eu até curtia, né? Se bem que eu acho que nem toda criança curtia isso. Mas eu acho que o pessoal fez aquelas músicas lá imbuídos daquele pensamento de que, pô, desenho é coisa pra criança. Então a gente vai fazer algo aqui muito capenga, porque o pessoal não vai reclamar, né? E eu penso assim, cara, hoje em dia essas músicas são intragáveis de ouvir. Você pega aquele rap do Zodíaco, você pega a música tema da Saori, você pega aquela música que acabou substituindo a trilha sonora em português, a intro, né, da música em português de Saint Seiya, porque tinha uma primeira intro, né, que é aquela Os Guardiões do Universo, né, aí depois puseram outra, né, já, né, fazendo aquele papel de carro-chefe, do álbum que viria, né, sucessivamente. Cara, e quem cantava essas músicas aí, a maior parte aí era uma dupla que era composta pela Larissa Tass, que hoje virou uma lourinha fofinha, bonitinha, né? E um moleque que eu acho que era um Beyoncé, era, mas a voz dele soava como o Sandy Júnior, cara, né? Soava como o Sandy Júnior. E como eu disse, né? Pô, essas músicas são intragáveis, cara. Hoje em dia elas são intragáveis. Cara, naquela época, eu vou repetir aqui, eu acho que nem toda criança curtia. Nem toda criança curtia. Mas o álbum deve ter explodido. Deve ter explodido. Aí, enfim, aí o Garcia Júnior também havia dublado o Pica-Pau, não a versão mais conhecida, né, que é a dos anos 70, que contracenava com cavalo pé de pano, que tinha treta com índio e com cowboy, né? Não, foi aquela versão de 1941, que inclusive é a minha preferida, aquele Pica-Pau biruta lá, o Pica-Pau loucão, aquele Pica-Pau que parece que tem duas meias, né, nas pernas, que tem um topete para trás e tudo. A versão dos anos 70 foi dublada pelo Ounei Casarré, né? O Pica-Pau, essa versão dos anos 70 é aquela que tem que mesmo que tem um topete para frente, né? Enfim, aí então o cara fez muitos trabalhos, ele foi o dublador oficial do Arnold Schwarzenegger aqui no Brasil, não sei se ainda é. Ele participou de diversas dublagens de movies animados da Disney. Naquela época ele dublou o Eric da Pequena Sereia, né? Naquela época também, quando eu era criança, eu tinha ciúme do Eric com a Ariel, cara, porque eu era apaixonado pela Ariel, é mole. Ele dublou também a Fera, da Bela e a Fera, dublou o Gaston, que é o vilão da Bela e a Fera, dublou o Simba adulto, do Rei Leão. Então ele fez muitos trabalhos, cara. Ele dublou o Jean-Claude Van Damme em alguns filmes aí que viraram cult, tipo aquele Bloodsport, que ficou conhecido aqui como o Grande Dragão Branco, dublou no Kickboxer, né? Enfim, aí mais o que me impressionou nesse vídeo aí do canal Tragicômico foi ele ainda se importar com dublagem brasileira para anime. Ele ainda se importar. Tá certo que o cara é jovem, não deve ter nem uns 25 anos. Ele ainda tá com aquela estampa anacrônica de emo, porque o movimento emo fez sucesso em 2005 e não demorou muito tempo para arrefecer, não demorou muito tempo. É diferente do sertanejo universitário, que tá na mídia aí há mais de 10 anos. Aí teve esse subgênero aí, o feminismo, né? Então vai demorar para desaparecer, né? Enfim, aí então quando o Tragicômico manifestou isso aí eu até pensei, pô cara, mas acontece que a gente está numa situação completamente diferente da dos anos 90. Porque nos anos 90 a gente não tinha internet, não tinha. Então sem possibilidade da gente pensar em poder baixar algum arquivo aí para anime. Eu sei que eu acho que em 95, 97 tinha algumas revistas aí
informativas de anime que passavam aí o que? Algumas noções para o pessoal baixar anime. Mas naquela época o pessoal geral, né, não tinha acesso à internet. Geralmente você não pegava jovem acessando a internet, cara. O uso de computador já era bastante difícil. Eu lembro de ter usado um computador, foi em 95, numa aula de computação, mas eu só comecei a usar a internet mesmo foi a partir de 2003. É. Então, pego que a gente estava numa situação completamente diferente mesmo, certo? Mas eu penso assim, ok, é direito dele, né? O cara ainda curtir dublagem, mas a qualidade da dublagem para anime piorou bastante, cara. Piorou bastante. Eu lembro que em 2005 já estava complicado. Já estava complicado e naquela época eu até cheguei a ir a alguns eventos de anime, né? Conversava, não conversava, né? Via as palestras com dubladores. Ah, sim, falando em palestra, o Wagner Tomazoni foi chamado aí para uma, né, no Nordeste, eu acho que em Sergipe. Eu estou tentando pegar assim de cor. Ele vai falar sobre cultura do cancelamento e tudo. Bom, o público dele é jovem, né? Então, eu acho que combina com tudo. Só que, porra, cara, é aquele negócio. O sujeito, pelo que ele mostrou politicamente, né, das suas ideias relacionadas à política, é um sujeito um pouquinho raso, cara. Ele, aquela Aí o Brasil, não sei se ainda é namorada dele, já havia falado no outro vídeo que o conhecimento dele político é um pouco raso, cara. Porque é muito fácil também você estar cômodo batendo em feminismo. Tipo aquela Ana Carolina Campanholo lá, né, que se tornou conhecida e eleita justamente por isso, por bater em feminismo, certo? Você sai desse esquema aí, pode esperar, não, pode pensar que a pessoa não poderia ter muito a acrescentar. Não quer dizer que eu seja melhor do que eles, cara, até porque, pô, eu reconheço as minhas limitações. É só você pegar aqui no canal, certo? Mas você pega esse tipo de situação que é até um pouco fútil, até um pouco superficial, e pega também a quantidade de gente que é arrebanhada por eles. Como eu havia dito, o Tomazoni tem quase 1 milhão de inscritos, né? É chamado aí para fazer palestra. Pô, cara, né? Você que está vendo esse tipo de coisa, né? Se bobear, você é capaz de acrescentar muito mais do que ele. Você que está vendo esse vídeo aqui, certo? Mas enfim. Aí então, ok, o Wagner Tomazoni tem esse direito aí de curtir, né, dublagem brasileira de anime ainda, né? Mas eu penso assim, como eu havia dito, a qualidade da dublagem piorou bastante, cara. Piorou muito. E eu não coloco apenas no âmbito da dublagem brasileira para anime, né? Mas da dublagem em geral, da dublagem brasileira em geral. Para séries especialmente. Também para algumas adaptações que o pessoal faz. Não sei se é o caso da distribuidora, eu acho que não. Ou então da casa de dublagem. Porque, pô, eu não entendo isso aí, pegando a série The Boys, né? O pessoal chamar o Billy Butcher, né, que todo mundo sabe que é o protagonista e tudo mais, de Billy Bruto. Billy Bruto. Aí acontece que até falaram pra mim, mas se fosse pra traduzir, seria muito melhor colocar como Billy Açougueiro? Não, cara, por que não coloca Billy Butcher mesmo? Por que não coloca Billy Butcher? Né? A impressão é que tá chamando os outros de iletrados, cara. Certo? Eu tô pedindo pra colocar em Billy Açougueiro. Por que não coloca Billy Butcher? Qual o problema, cara? Billy Bruto? Tem nada a ver bruto. Certo? Tem nada a ver, cara. Aí você pega lá o vilão, o Homelander. Aí aqui colocaram como Capitão Pátria. Aí você pega na tradução do gibi, né? Aí colocaram como Patriota. Muito melhor Patriota. Qual o problema em colocar Patriota? Ou então Homelander? Certo? Então, voltando àquela questão de que nos anos 90 a gente não tinha acesso à internet. A gente tinha que aturar as dublagens, de qualquer forma, né? Em animes exibidos na TV aberta, certo? Porque poucas pessoas também tinham acesso à TV a cabo.
E naquela época também a TV a cabo não tinha a distribuição de animes nos seus canais. Eu lembro que o canal Locomotion tinha, bom, isso aí não foi sempre, né? Porque eu acho que começou nos anos 2000, a partir dos anos 2000, quando eles exibiram alguns animes tipo Cowboy Bebop, Shinseki Evangelion, né? Mas, cara, lá nos anos 90 a gente não tinha acesso a isso aí, não tinha acesso. E naquela época a dublagem, apesar de ser boa, tinha muitas liberdades, tanto na casa de dublagem do Rio de Janeiro, nas casas de dublagem do Rio, quanto nas daqui de São Paulo. Eu lembro que lá em Senseiya, eu acho que no caso não foi exatamente liberdade, né? No caso de Senseiya, eu acho que foi a má tradução, porque eu lembro que no primeiro episódio, né, na fase da Guerra Galáctica, né, o pessoal chamou o Jabu de unicórnio de Jabu de Capricórnio. Aí você pega lá a empresa Conrad, que a partir dos anos 2000, não, eu acho que foi no final dos anos 90, não, foi a partir dos anos 2000, pelo que eu lembro. Ela passou a licenciar mangás aí em peso. Quando eles licenciaram Senseiya, eles colocaram a mesma coisa, cara, Jabu de Capricórnio. Tipo assim, os caras, a impressão é que eles queriam agradar o pessoal que via o anime, certo? Mas acontece que, cara, naquela altura tinha e mais ainda, né? Eles tinham que fazer algo original, tinham que fazer a tradução original, sem pegar os erros do anime. Aí você pega o Yu Yu Hakusho, que foi licenciado e traduzido aqui pela editora JBC, cujo editor desse segmento de mangás era o Marcelo Del Greco, que já tinha um histórico em editar revistas informativas, não apenas sobre anime, né? Ele falava de comics, falava de outros segmentos aí de histórias em quadrinhos, falava de séries, falava de filmes, falava geralmente nessas questões aí de cultura pop. A revista Herói foi a primeira das informativas de anime. A informativa de cultura pop mesmo, que havia feito sucesso, foi em 94. Logo no primeiro número eles tascaram Senseiya na capa, e ficaram muito tempo mamando nos bagos de Senseiya, para vender, obviamente. Mas eles deturpavam muitas notícias aí, certo? Eles inclusive foram pegos no pé, pelo pessoal da revista Animax, que sim, falava apenas de anime e de mangá, certo? E isso aí chegou ao ponto, o pessoal havia apontado um erro deles, aí isso aí chegou ao tal ponto, o Marcelo Del Greco chegou ao ponto de reagir mal, a esse exposed aí que fizeram, tanto que chamou um dos editores da Animax, o Sérgio Peixoto Silva, para brigar na rua, cara. Surpreendeu ele em comércio, eu acho que foi no centro de São Paulo, né? Não sei se foi no bairro da Liberdade. E o Marcelo Del Greco é outro otaku, né, de meia idade. Tanto ele quanto esse Sérgio Peixoto aí. Aí surpreendeu um cara num comércio aí, chamou ele para brigar. Aí quando o Sérgio Peixoto Silva saiu pra rua, já começou tomando porrada. É claro que o Peixoto não deixou isso aí passar batido, né? Jogou-lhe um processo, certo? Jogou-lhe um processo, mas acontece que, pô, cara, você pega que esse pessoal, voltando à questão do Guilherme Briggs, esse pessoal é relativamente conhecido em uma área, o cara fica cheio de si, ele fica bastante confortável, com esses louros do sucesso aí quando alguém critica, o cara responde mal, ele acaba justamente perseguindo o outro, acaba dando porrada no outro, né? Aí fica. Aí é complicado, cara. Pior que foram dois nerds saindo na porrada. Dois nerds velhos. Vou chamar um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho.